Livro, Fogo Estranho. Autor, John MacArthur. Introdução. Para a glória do seu nome. Nadab e Abiú não eram xamãs ou vendedores de óleo de cobra que se infiltraram no acampamento dos israelitas a fim de difundir as superstições dos cananeus entre as pessoas. Eles eram, em todas as coisas, aparentemente justos, homens respeitáveis e líderes espirituais piedosos. Eles eram sacerdotes do Deus único e verdadeiro, e não eram levitas de segunda classe. Nadab era o herdeiro natural ao cargo de sumo sacerdote, e Abiú era o próximo na fila depois dele. Eles eram os filhos mais velhos de Arão. Moisés era tio deles. Seus nomes encabeçam a lista dos nobres dos filhos de Israel, Êxodo 24:11. Além de Arão, eles são os únicos apontados pelo nome na primeira vez em que as Escrituras mencionam os 70 anciãos de Israel, o grupo de líderes que compartilhou a supervisão espiritual da nação hebraica, Números 11, 16 a 24. As Escrituras não os apresentam como figuras sinistras ou homens notoriamente maus, muito pelo contrário. Estes dois irmãos, juntamente com os outros 70 anciãos, receberam, no Sinai, o privilégio de subir parcialmente o monte e ver à distância como Deus conversava com Moisés, Êxodo 24, 9 a 10. O povo de Israel tinha sido instruído a ficar ao pé do monte e a ter cuidado de não subir ao monte e não tocar na sua base, Êxodo 19, 12. Enquanto Deus estava ali, falando com Moisés, se até mesmo um animal perdido se dirigisse para a base do Sinai deveria ser apedrejado ou morto a flechadas. Versículo 13. Na base do monte, todos os cidadãos israelitas podiam ver a fumaça e os relâmpagos. Mas Nadab e Abiú foram explicitamente chamados pelo próprio Senhor, que os convidou a subir e a trazer os demais anciãos. E eles viram a Deus, e depois comeram e beberam, Êxodo 24:11. Em outras palavras, Nadab e Abiú estiveram mais perto de Deus do que provavelmente qualquer outra pessoa. A nenhum outro israelita, exceto ao próprio Moisés, fora dado um privilégio tão grande. Estes homens certamente pareciam ser piedosos, líderes espirituais confiáveis e servos fiéis de Deus, pessoas de renome. Sem dúvida, praticamente todos em Israel os tinham em alta estima. E, sem dúvida, todos em Israel ficaram perplexos quando Deus subitamente atingiu Nadab e Abiú, matando-os com uma rajada de fogo sagrado. Isto ocorreu, aparentemente, no primeiro dia de serviço no tabernáculo. Arão e seus filhos foram ungidos em uma cerimônia que durou 7 dias, quando a construção do tabernáculo foi concluída. No 8º dia, Levítico 9:1, Arão apresentou a primeira oferta pelo pecado já feita no tabernáculo, e a cerimônia foi pontuada com um milagre. Saiu fogo da presença do Senhor e consumiu o holocausto e as porções de gordura sobre o altar. E, quando todo o povo viu isso, gritou de alegria e prostrou-se com o rosto em terra. Levítico 9:24. Moisés relata o que aconteceu a seguir. Nadab e Abiú, filhos de Arão, tomaram cada um o seu incensário, e puseram neles fogo, e sobre este, incenso, e trouxeram fogo estranho perante a face do Senhor, o que lhes não ordenara. Então, saiu fogo de diante do Senhor e os consumiu, e morreram perante o Senhor. E falou Moisés a Arão, isto é o que o Senhor disse, mostrarei a minha santidade naqueles que se cheguem a mim e a serei glorificado diante de todo o povo. Porém Arão se calou. Levítico 10, 1 a 3, Almeida Revista e Atualizada. O mais provável é que Nadab e Abiú pegaram o fogo de alguma outra fonte que não o altar de bronze e o usou para acender seus incensários. Lembre que o próprio Deus incendiou o altar com fogo do céu. Aparentemente Nadab e Abiú tinham enchido seus incensários com fogo feito por eles, ou brasas de alguma fogueira no acampamento de Israel. A real origem de onde eles obtiveram o fogo não é mencionada, e isso também não é importante. A questão é que eles usaram outra coisa que não o fogo que o próprio Deus acendera. A ofensa deles pode parecer insignificante para alguém acostumado a esse tipo de negligência, a adoração autoindulgente pela qual a nossa geração é conhecida. Eles também podem ter bebido, e talvez tenham se embriagado o suficiente para se equivocarem. Levítico 10:9 parece sugerir que este foi o caso.
Ainda assim, o que a Bíblia condena expressamente é o fogo estranho que foi oferecido. O cerne do pecado foi aproximarem-se de Deus de forma descuidada, arrogante, inadequada, sem a reverência que ele merecia. Eles não o trataram como santo nem exaltaram o seu nome diante do povo. A resposta do Senhor foi rápida e mortal. O fogo estranho de Nadab e Abiú acendeu o fogo inextinguível do juízo divino contra eles, e foram incinerados no local. Este é um relato preocupante e assustador, e tem implicações óbvias para a igreja contemporânea. É evidente que é um pecado grave desonrar o Senhor, tratá-lo com desprezo ou aproximar-se dele de uma maneira que ele despreze. Aqueles que adoram a Deus devem fazê-lo da maneira que ele exige, tratando-o como santo. O Espírito Santo, a gloriosa terceira pessoa da Trindade, não é menor do que o Deus Pai ou o Deus Filho. Assim, desonrá-lo é desonrar o próprio Deus. Insultar o Espírito é tomar o nome de Deus em vão. Afirmar que é ele quem autoriza a adoração obstinada, caprichosa e antibíblica é tratar Deus com desprezo. Transformar o Santo Espírito em um espetáculo é adorar a Deus de uma maneira que o desagrada. É por isso que muitas atitudes irreverentes e doutrinas distorcidas trazidas para a igreja pelo movimento carismático odiamos são iguais ao fogo estranho de Nadab e Abiú, ou até mesmo pior. Elas são uma afronta ao Espírito Santo e, portanto, ao próprio Deus, o que é motivo para julgamento severo. Hebreus 10:31. Quando os fariseus atribuíram a obra do Espírito a Satanás, Mateus 12:24, o Senhor os advertiu de que essa cruel blasfêmia era imperdoável. Ananias e Safira foram mortos instantaneamente depois de mentir ao Espírito Santo. Como resultado, grande temor apoderou-se de toda a igreja e de todos os que ouviram falar desses acontecimentos. Atos 5:11. Simão, o mago, quando pediu para comprar o poder do Espírito com dinheiro, recebeu esta repreensão severa como resposta: pereça com você o seu dinheiro. Você pensa que pode comprar o dom de Deus com dinheiro? Atos 8:20. E o autor de Hebreus, escrevendo para aqueles que estavam correndo o risco de insultar o Espírito da Graça, ofereceu aos seus leitores esta sensata admoestação: terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Hebreus 10:31. A terceira pessoa da Trindade é perigosa para quem quiser oferecer-lhe fogo estranho. Reinventando o Espírito Santo. É claro que você não saberia de que maneira o Espírito Santo é tratado por dezenas de cristãos professos hoje. Por um lado, alguns evangélicos tradicionais são culpados de negligenciar o Espírito Santo por completo. Para eles, ele tornou-se a pessoa esquecida da Trindade, enquanto isso tentam fazer a igreja crescer através de sua própria inteligência, no lugar de fazê-lo através do poder do Espírito. Por uma questão de apelo popular, eles minimizam a própria santidade e obra santificadora do Espírito. Alegam que a pregação bíblica, na qual a espada do Espírito é manejada com cuidado e precisão, agora está fora de moda. Em seu lugar, eles oferecem entretenimento, inovações, clichês vazios, ou a elevação da incerteza, trocando, assim, a autoridade do Espírito que inspirou as Escrituras por substitutos baratos e impotentes. Por outro lado, os movimentos pentecostais e carismáticos modernos levaram o pêndulo para o extremo oposto. Criaram uma preocupação doentia com supostas manifestações do poder do Espírito Santo. Carismáticos comprometidos falam incessantemente sobre os fenômenos, as emoções e a mais recente onda ou sensação. Eles parecem ter relativamente pouco, às vezes nada, a dizer sobre Cristo, sobre sua obra expiatória ou sobre os fatos históricos do Evangelho. A fixação carismática na suposta obra do Espírito Santo é falsa reverência. Jesus disse: quando vier o Conselheiro, que eu enviarei a vocês da parte do Pai, o Espírito da verdade que provém do Pai, ele testemunhará a meu respeito. João 15:26. Assim, quando o Espírito Santo se torna o ponto central da mensagem da Igreja, a sua verdadeira obra é prejudicada. O Espírito Santo encontrado na maior parte do ensino e da prática carismática não tem qualquer semelhança com o verdadeiro Espírito de Deus revelado nas Escrituras.
O verdadeiro Espírito Santo não é uma corrente eletrizante de energia estática, um tagarela extremamente chato com um discurso irracional ou um gênio cósmico que indiscriminadamente concede desejos egoístas relacionados à saúde e à riqueza. O verdadeiro Espírito de Deus não faz com que o seu povo ladre como cães ou ria como hienas. Ele não o derruba no chão em um estupor inconsciente, ele não o incita a adorar de forma caótica e incontrolável. E ele certamente não realiza a obra do seu reino por meio de falsos profetas, falsos curandeiros e televangelistas fraudulentos. Ao inventar um Espírito Santo de ideias idólatras, o movimento carismático moderno oferece fogo estranho que tem causado prejuízos incalculáveis para o corpo de Cristo. Alegando concentrar-se na terceira pessoa da Trindade, tem, na verdade, profanado seu nome e denegrido sua verdadeira obra. Sempre que Deus é desonrado, aqueles que amam o Senhor sentem dor e justa indignação. Isso foi o que Davi experimentou quando exclamou, em Salmos 69:9, o zelo pela tua casa me consome, e os insultos daqueles que te insultam caem sobre mim. O Senhor Jesus citou esse versículo quando purificou o templo, expulsando os cambistas que trataram o santuário de Deus e a adoração do seu povo com desrespeito vergonhoso. Há muito tempo que sinto um peso semelhante em resposta às formas deploráveis com que o Espírito Santo é caluniado, maltratado e mal interpretado por muitos dentro dos círculos carismáticos. É um triste toque de ironia que aqueles que afirmam estar mais focados no Espírito Santo sejam, na realidade, os que mais o ofendem, entristecem, insultam, deturpam, extinguem e desonram. Como fazem isso? Atribuindo-lhe palavras que ele não disse, atos que ele não realizou, fenômenos que ele não produz, experiências que não têm nada a ver com ele. Eles ousadamente fixaram o nome dele naquilo que não é sua obra. Na época de Jesus, os líderes religiosos de Israel, blasfemando, atribuíram a obra do Espírito Santo a Satanás, Mateus 12:24. O movimento carismático moderno faz o inverso, atribuindo a obra do diabo ao Espírito Santo. Os exércitos de Satanás de falsos mestres, marchando ao ritmo de seus próprios desejos ilícitos, propagam seus erros de bom grado. Eles são vigaristas espirituais, malfeitores, trapaceiros e charlatães. Podemos ver um desfile interminável deles simplesmente ligando a televisão. Judas o chamou de nuvem sem água, ondas bravias e estrelas errantes, para as quais estão reservadas para sempre as mais densas trevas. Versículo 13. No entanto, eles afirmam ser anjos de luz, ganhando credibilidade para suas mentiras invocando o Espírito Santo, como se não houvesse nenhuma penalidade a pagar por esse tipo de blasfêmia. A Bíblia deixa claro que Deus pede para ser adorado por quem ele realmente é. Da mesma forma que ninguém pode honrar o Pai a não ser que o Filho também seja honrado, é igualmente impossível honrar o Pai e o Filho enquanto se desonra o Espírito. No entanto, diariamente, milhões de carismáticos oferecem louvor a uma imagem evidentemente falsa do Espírito Santo. Eles se tornaram semelhantes aos israelitas de Êxodo 32, que obrigaram Arão a modelar um bezerro de ouro, enquanto Moisés estava ausente. Os israelitas idólatras alegaram estar orando ao Senhor, versículos 4-8, mas, ao invés disso, estavam adorando uma falsificação grotesca, dançando em torno dela com um descontrole desonroso, versículo 25. A resposta de Deus à desobediência foi rápida e severa. Antes que o dia terminasse, milhares foram condenados à morte. Esta é a questão, não podemos dar a Deus a forma que gostaríamos. Não podemos moldá-lo à nossa própria imagem, de acordo com as nossas próprias especificações e fantasias. No entanto, isso é o que muitos pentecostais e carismáticos têm feito. Eles criaram a sua própria versão do bezerro de ouro para o Espírito Santo. Jogaram sua teologia no fogo da experiência humana e adoraram o falso espírito que surgiu, desfilando diante dele com gestos estranhos e comportamento desenfreado. Enquanto movimento organizado, eles têm persistentemente ignorado a verdade sobre o Espírito Santo e, com uma temerária liberdade, criado um falso espírito na casa de Deus, desonrando a terceira pessoa da Trindade, no próprio nome dela. Um cavalo de Troia da corrupção espiritual. Apesar do grave erro teológico, carismáticos procuram aceitação dentro do evangelicalismo tradicional.
E os evangélicos têm sucumbido em sua maioria a essas exigências, respondendo com os braços estendidos e um sorriso acolhedor. Ao fazer isso, o evangelicalismo tradicional involuntariamente convidou um inimigo para o acampamento. Os portões foram abertos para um cavalo de Troia de subjetivismo, experimentalismo, comprometimento ecumênico e heresia. Aqueles que se comprometem dessa forma estão brincando com fogo estranho e se colocando em grave perigo. Quando o movimento pentecostal começou, no início de 1900, foi em grande parte considerado uma seita pela teologia conservadora. Via de regra, ele foi isolado e contido dentro de suas próprias denominações. Mas, na década de 1960, o movimento começou a se espalhar pelas principais denominações, implantando-se em igrejas protestantes que tinham abraçado o liberalismo teológico e já estavam mortas espiritualmente. O início da renovação carismática é geralmente atribuído à Igreja Episcopal de São Marcos, em Van Nuys, Califórnia. 2 semanas antes da Páscoa, em 1960, seu pároco, Dennis Bennett, anunciou que tinha recebido o batismo pentecostal do Espírito Santo. Bennett revelou que ele e um pequeno grupo de paroquianos haviam realizado reuniões secretas por algum tempo, durante as quais praticavam o falar em línguas. Líderes episcopais liberais ficaram menos entusiasmados com o anúncio do pastor Bennett. Na verdade, Bennett foi logo desligado da igreja de Van Nuys. Mas ele permaneceu na igreja episcopal e acabou chamado para ser pastor em uma igreja urbana em Seattle. Essa igreja imediatamente começou a crescer, e o neopentecostalismo de Bennett gradualmente se espalhou e se enraizou em várias outras congregações espiritualmente sedentas. Até o final da década, as principais igrejas desesperadas e moribundas ao redor do mundo abraçaram a doutrina carismática e experimentaram um crescimento numérico como resultado. O experimentalismo emocional do pentecostalismo trouxe uma centelha a outras congregações que estavam estagnadas, e na década de 1970, o movimento de renovação carismática estava começando a ganhar verdadeira força. Na década de 1980, 2 professores do Seminário Teológico Fuller, uma escola evangélica tradicional que tinha abandonado seu compromisso com a inerrância bíblica no início da década de 1970, começaram a promover ideias carismáticas em sala de aula. O resultado foi denominado a terceira onda, à medida que a teologia pentecostal e carismática infiltrava-se no evangelicalismo e no movimento independente da igreja. As consequências desse controle carismático foram devastadoras. Na história recente, nenhum outro movimento tem feito mais para prejudicar a causa do evangelho, distorcer a verdade e sufocar a articulação da sã doutrina. A teologia carismática transformou a igreja evangélica em uma fossa de erro e terreno fértil para os falsos mestres. Ela propaga uma adoração distorcida por meio do emocionalismo desenfreado, da oração poluída com sons inarticulados secretos, da verdadeira espiritualidade contaminada com o misticismo antibíblico e de uma fé corrompida, transformando-a em uma força criativa para expressar desejos mundanos existentes. Ao elevar a autoridade da experiência sobre a autoridade das Escrituras, o movimento carismático destruiu o sistema imunológico da Igreja, concedendo livre acesso, sem crítica, a todas as formas imagináveis de ensino e prática herética. Falando francamente, a teologia carismática não fez nenhuma contribuição para a verdadeira teologia ou interpretação bíblica, ou melhor, ela representa uma mutação que se desvia da verdade. Como um vírus mortal, ganhando acesso à igreja para manter uma conexão superficial com certas características do cristianismo bíblico, no final ela sempre corrompe e distorce a sã doutrina. A degradação daí resultante, como uma versão doutrinal do monstro de Frankenstein, é um híbrido medonho de heresia, êxtase e blasfêmia, desajeitadamente vestido com os restos esfarrapados da linguagem evangélica 7. Ela se autodenomina cristã, mas na realidade é uma farsa, uma falsa forma de espiritualidade que se transforma continuamente à medida que se move aleatoriamente em espiral de um erro para o outro. Em gerações anteriores, o movimento pentecostal carismático teria sido rotulado como heresia. Contrariamente, ele é agora a mais dominante, agressiva e visível tendência desse dito cristianismo no mundo. Ele alega representar a forma mais pura e poderosa do Evangelho. No entanto,
proclama principalmente um evangelho de saúde e riqueza, uma mensagem totalmente incompatível com as boas novas das Escrituras. Ele ameaça a todos que se opõem à sua doutrina acusando-os de entristecer, apagar, resistir e até mesmo blasfemar contra o Espírito Santo. No entanto, nenhum movimento arrasta o nome dele pela lama com maior frequência ou audácia. A inacreditável ironia é que aqueles que mais falam sobre o Espírito Santo geralmente negam sua verdadeira obra. Eles atribuem todos os tipos de tolices humanas a ele, enquanto ignoram o verdadeiro propósito e poder de seu ministério: libertar os pecadores da morte, dar-lhes a vida eterna, regenerar-lhes os corações, transformar-lhes a natureza, capacitar-lhes para a vitória espiritual, confirmar-lhes o lugar na família de Deus, interceder por eles segundo a vontade divina, selar-lhes de forma segura para a sua glória eterna, e prometer levá-los à imortalidade no futuro. Promulgar uma noção corrompida do Espírito Santo e de sua obra nada mais é que blasfêmia, porque o Espírito Santo é Deus. Ele deve ser exaltado, honrado e adorado. Junto com o Pai e o Filho, ele deve ser glorificado em todos os momentos, por tudo que ele é e por tudo que ele faz. Ele deve ser amado e engrandecido por aqueles em quem habita. Mas, para que isso ocorra, ele deve ser adorado verdadeiramente. Como devemos, então, responder? Este é o momento de a Igreja Evangélica tomar uma posição e recuperar um foco apropriado sobre a pessoa e obra do Espírito Santo. A saúde espiritual da Igreja está em jogo. Nas últimas décadas, o movimento carismático se infiltrou no evangelicalismo tradicional e explodiu no cenário mundial a uma velocidade alarmante. É o movimento religioso que mais cresce no mundo. Os carismáticos agora são mais de 500 milhões em todo o mundo. No entanto, o evangelho que está impulsionando este aumento dos números não é o verdadeiro evangelho, e o espírito por trás deles não é o Espírito Santo. O que estamos vendo, na realidade, é o crescimento explosivo de uma falsa igreja, tão perigosa quanto qualquer culto ou heresia que já agrediu o cristianismo. O movimento carismático foi uma farsa e uma fraude desde o início, ele não se transformou em algo bom. Esta é a hora para a verdadeira igreja responder. Em um momento em que há um restabelecimento do evangelho bíblico e um renovado interesse pelas solas da reforma, é inaceitável ficar de braços cruzados. Todos os que são fiéis às Escrituras devem se levantar e condenar tudo que agride a glória de Deus. Temos o dever de aplicar a verdade em uma defesa arrojada da doutrina do Espírito Santo. Se declararmos fidelidade aos reformadores, devemos comportar-nos com o mesmo nível de coragem e convicção que eles demonstraram enquanto batalhavam pela fé. Deveria haver uma guerra coletiva contra os abusos difundidos sobre o Espírito de Deus. Este livro é um convite para aderir à causa pela honra dele. Espero, também, lembrá-lo como é o verdadeiro ministério do Espírito Santo. Não é caótico, ostentoso e extravagante, como um circo. Normalmente é oculto e discreto, da forma como o fruto se desenvolve. Não precisamos ser frequentemente lembrados que o principal papel do Espírito Santo é exaltar Cristo, especialmente para suscitar o louvor do seu povo a Cristo. O Espírito faz isso de maneira exclusivamente pessoal, em primeiro lugar nos repreendendo e convencendo, mostrando-nos o nosso próprio pecado, abrindo nossos olhos para o que é a verdadeira justiça, e nos fazendo sentir profundamente a nossa responsabilidade para com Deus, o justo juiz de todos. João 16, 8-11. O Espírito Santo habita nos cristãos, capacitando-nos a servir e glorificar Cristo. Romanos 8:9. Ele nos conduz e nos dá a certeza da nossa salvação. Versículos 14-16. Ele intercede por nós com gemidos profundos demais para serem expressos por palavras. Versículo 26. Ele nos cela, mantendo-nos seguros em Cristo. 2 Coríntios 1:22, Efésios 4:30. A presença diária do Espírito Santo é a fonte e o segredo de nossa santificação, enquanto ele nos adequa à imagem de Cristo. Isso é o que o Espírito Santo está realmente fazendo na Igreja até hoje. Não há nada de desconcertante, estranho ou irracional em estar cheio do Espírito ou ser conduzido por ele. Sua obra não é produzir um espetáculo ou fomentar o caos. Na verdade, onde se vê essas coisas,
pode-se estar certo de que não é obra dele, pois Deus não é Deus de desordem, mas de paz. 1 Coríntios 14, 33 e 40. O fruto que o Espírito de Deus produz é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Gálatas 5, 22 a 23. Minha oração é para que ao ler este livro o próprio Espírito lhe dê uma compreensão clara de seu verdadeiro ministério em sua própria vida, que você possa abraçar uma perspectiva bíblica sobre o Espírito Santo e seus dons, e que se recuse a ser enganado pelas muitas falsificações espirituais, as falsas doutrinas e os falsos milagres que disputam nossa atenção hoje. Só lhe deu glória. Parte 1. Confrontando a falsa renovação. Capítulo 1. Ridicularizando o Espírito. O editorial de um site de notícias africano recentemente chegou à minha mesa. Ao lê-lo, fiquei impressionado pela sua honestidade contundente e perspicácia. O artigo, embora escrito por um homem pentecostal, faz grandes críticas ao caos que caracteriza o movimento carismático naquela parte do mundo. Depois de detonar a bizarra possessão espiritual e as estranhas práticas rituais do pentecostalismo de maneira geral, o autor enfoca o falar em línguas. Observando um homem supostamente cheio do Espírito Santo, ele descreveu a cena frenética com estas palavras: vê-se o corpo do homem tremendo violentamente em espasmos, com as mãos trêmulas, a voz trêmula, murmurando articuladamente coisas como GGG Jesus. Jesus. GGG Jesus. Ah! 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 Ah, Jesus! Em seguida segue gaguejando um pouco ao falar em línguas, shlababababa, jajeibalika, uma síndrome que o psicólogo americano Peter Brent chama de fixação do renovado, e um observador estigmatiza como um hino pentecostal. Só recentemente um ministro de uma igreja ortodoxa perguntou se o possesso sacerdote de Vodou diz xiribobobobó em um gaguejo pausado sobre o seu negro espanador que ele segura, e os possessos renovados cristãos emitem shlababeabashlabalika sobre a sua Bíblia. Qual a diferença entre eles? A pergunta retórica é deixada zumbindo nos ouvidos do leitor. O autor continua com a exposição pungente de um culto em uma igreja pentecostal, convidando seus leitores a assistirem à oração de alguns possuídos. Alguns, especialmente as mulheres, começam a saltar sobre uma perna como gafanhotos que foram soltos, e outras rolam no chão, derrubando bancos e cadeiras. Ordem e disciplina, estes foram levados pelo vento, dando lugar a um pandemônio turbulento, uma confusão de ruídos. Incrédulo, ele faz a pergunta óbvia: pode ser esta maneira bíblica de servir a Deus? Mais uma vez, a pergunta retórica permanece sem resposta. Em seguida, ele narra a história de uma reunião de oração pentecostal realizada apenas algumas semanas antes, em que uma mulher cheia do Espírito caiu em êxtase e derrubou um menino que estava falando em línguas. Depois de colidir com os bancos, o menino levantou-se, cuidando do lábio que estava sangrando, e lamentou-se em sua própria língua. Oh! Por quê? O incidente suscita mais questões sem respostas. Nosso autor se pergunta por que o espírito que fala em línguas, em uma fração de segundo, deixa os lábios ensanguentados e fala em dialeto nativo. Porém, o mais importante que ele quer saber é: como poderia o Espírito Santo ser responsável por esse tipo de confusão? Como ele mesmo diz, na verdade, este incidente suscitou dúvidas nos espectadores e visitantes ansiosos. Como foi que o Espírito Santo que estava em alguém derrubou o Espírito Santo que estava em outra pessoa de modo que a feriu? O Espírito Santo se tornou agora um pugilista ou um boxeador, dançando como nos velhos tempos de Cassius Clay, para dar um nocaute? Todos ficaram perplexos. A perplexidade é compreensível. Certamente o Espírito de Deus não feriria um dos seus. Mas essa constatação força-os a um dilema impossível. Se o Espírito Santo não está por trás do entusiasmo, então quem está? Embora esse relato específico venha da África, a descrição geral feita por ele poderia ser aplicada a congregações pentecostais e carismáticas em qualquer parte do mundo.
As questões levantadas pelo autor do editorial são as perguntas que todo cristão deve se fazer, especialmente aqueles que fazem parte de igrejas carismáticas. Por que a versão moderna do falar em línguas tem um paralelo com práticas do culto pagão? Como pode um Deus de ordem ser honrado por confusão e desordem? Será que o Espírito Santo realmente leva as pessoas a caírem como pinos de boliche? Por que o movimento carismático transformou o Espírito Santo em algo que ele não é? E, o mais importante, o que acontece com as pessoas quando percebem que não é ele quem está por trás da histeria? Desonrando o Espírito. É profundamente irônico que um movimento supostamente dedicado a honrar e enfatizar o ministério do Espírito Santo na verdade o trata com desprezo e condescendência despreocupadamente. Na prática, os carismáticos parecem muitas vezes reduzir o Espírito de Deus a uma força ou a um sentimento. Suas estranhas práticas e suas reivindicações exageradas fazem com que ele pareça uma farsa ou uma fraude. A soberana glória de sua santa pessoa é trocada várias vezes pelo invólucro vazio da imaginação humana. O resultado é um movimento cujos líderes de maior visibilidade, os televangelistas, os que curam com a fé, os profetas autoproclamados e os pregadores da prosperidade, com ousadia invocam o seu nome, ao mesmo tempo em que o arrastam para a lama. O número de fraudes e escândalos que continuamente ocorrem no mundo carismático é impressionante. J. Lee Grady, editor colaborador da revista Charisma, reconheceu na Christianity Today que o mundo carismático foi abalado no seu cerne nos últimos anos por uma série de líderes de destaque que se divorciaram ou tiveram falhas morais. Muitos carismáticos que eu conheço estão preocupados com isso, e eles sentem que é tempo de profunda introspecção, arrependimento e uma rejeição ao superficial cristianismo celebridade que tem caracterizado grande parte do nosso movimento. Uma das afirmações fundamentais do ensino carismático é que os carismáticos têm acesso a um poder espiritual santificador que não está disponível a todo cristão. Aqueles que tiveram a experiência carismática foram batizados com o Espírito, eles dizem, e isso, de maneira sobrenatural, confere obediência, promove a santidade e produz o fruto do Espírito. Se suas alegações fossem verdadeiras, os carismáticos deveriam estar produzindo líderes de renome à semelhança de Cristo no lugar de exibicionismo. Falhas morais, fraude financeira e escândalos públicos seriam comparativamente raros no movimento. Mas carismáticos dominam a lista dos pastores, celebridades e televangelistas que trouxeram desgraça para o nome de Cristo ao longo das últimas 3 décadas, de Jim Bakker e Jimmy Savile Tartar até Ted Haggard e Todd Bent. Um item intitulado Lista de Escândalos envolvendo cristãos evangélicos, no site popular Wikipedia, identificou 50 ilustres líderes de igreja envergonhados publicamente. O artigo indiscriminadamente rótula o grupo de evangélico, mas, pelo menos, 35 dos listados são de origens pentecostais e carismáticas. Um item da Wikipédia pode não ser confiável para ser utilizado como rótulo doutrinário, mas serve como um barômetro preciso de percepção do público. Quando os líderes carismáticos falham, seja por falha moral ou impropriedade financeira, é a reputação evangélica que fica manchada. Mais importante ainda, o nome de Cristo é manchado, e o Espírito de Deus, desonrado. Doutrinas e comportamentos bizarros tornaram-se tão comuns dentro do movimento carismático que dificilmente continuam virando manchete. Práticas antibíblicas, como falar de forma incompreensível, cair de costas no chão, rir descontroladamente, ou contorcer-se no chão, são vistas como evidências necessárias de que o Espírito está atuando. O YouTube tem uma coleção interminável de tolices carismáticas que são abertamente blasfêmias, congregações inteiras fazendo truque do Espírito Santo, pessoas fumando o Espírito Santo, simulando inalá-lo e entrando em transe, como se ele fosse um cigarro de maconha invisível, e mulheres se contorcendo no chão, imitando o processo de parto. Antigos domadores de serpentes parecem dóceis, se comparados a eles. Tudo isso é um tremendo absurdo, mas é descaradamente atribuído ao Espírito Santo de Deus, como se ele fosse o autor da confusão e o arquiteto da desordem. Autores carismáticos geralmente descrevem sua presença com expressões como um choque elétrico e um surpreendente formigamento, uma sensação eletrizante que começou a se espalhar pelos meus pés, minhas pernas, até a minha cabeça.
pelos meus braços e até os meus dedos. Não importa que essas descrições não tenham precedente nas Escrituras, e as mesmas Escrituras nos advertem que Satanás pode fazer sinais e maravilhas. O que aconteceria se todos esses formigamentos, transes e tremores fossem realmente evidência de atividade demoníaca? Essa preocupação não é nada improvável, dado o caráter obscuro, estranho e turbulento de muitos desses fenômenos. Até mesmo ataques violentos foram cometidos em nome do Espírito Santo. Kenneth Hagin diz ter socado uma mulher no estômago na tentativa de curá-la, porque Deus lhe disse para fazê-lo. Rodney Howard Brown esbofeteou um surdo com tanta força que ele caiu no chão. Benny Hinn tem regularmente derrubado as pessoas violentamente. Às vezes ele faz isso como que por magia, sacudindo seu paletó ou a sua mão para elas. Outras vezes, ele as empurra para trás com uma força considerável. O fato de uma mulher idosa já ter sido fatalmente ferida no processo não o impediu de fazer disso uma característica normal em suas cruzadas de milagres. Atos absurdos que extrapolam a imaginação são atribuídos à influência do Espírito. Por exemplo, o evangelista carismático Todd Bentley justifica suas técnicas de cura brutais com afirmações como esta: "Eu disse, Deus, eu orei por umas 100 pessoas aleijadas. Nenhuma foi curada. Ele disse, isso é porque eu quero que você pegue as pernas aleijadas dessa senhora e arremesse-as para cima e para baixo na plataforma como um taco de beisebol." Eu me aproximei, peguei suas pernas e comecei, bam, bam. Eu comecei a arremessá-las para cima e para baixo na plataforma. Ela foi curada. Em outra ocasião pensei, por que o poder de Deus não está agindo? Ele disse, por que você não chutou aquela mulher no rosto? E lá estava uma senhora mais velha adorando bem na frente da plataforma. E o Espírito Santo falou comigo, o dom da fé veio sobre mim. Ele disse chute-a no rosto, com o bico de suas botas. Cheguei mais perto e foi assim. Bam! E no momento em que a minha bota entrou em contato com o seu nariz, ela caiu sob o poder de Deus. A despeito de tais comentários revoltantes, Bentley foi saudado por líderes carismáticos, como Peter Wagner, por sua participação no Lakeland Revival, Reavivamento Lakeland, em 2008. Embora seu ministério tenha sido temporariamente interrompido devido a um relacionamento ilícito com uma mulher da sua equipe, Bentley voltou ao ministério de tempo integral pouco tempo depois, após ter se divorciado e se casado novamente. Benny virou manchete no início de 1990, quando ameaçou usar o Espírito Santo como arma em um ataque contra seus críticos. Em um longo discurso em um programa na Trinity Broadcasting Network, revidou: aqueles que nos desmoralizam são um bando de idiotas. Você sabe, eu tenho procurado por um versículo na Bíblia, simplesmente não consigo encontrá-lo. Um versículo que diga, se você não gosta deles, mate-os. Eu realmente gostaria de poder encontrá-lo. Às vezes, gostaria que Deus me desse uma metralhadora do Espírito Santo, estouraria a cabeça deles. Embora não seja tão hostil quanto o marido, a esposa de Benny, Suzanne, causou sensação na mídia por conta própria alguns anos mais tarde, quando fez referência ao Espírito Santo de uma forma particularmente vívida e inadequada. Enquanto freneticamente andava para um lado e para o outro do palco, a senhora declarou, sabe de uma coisa, os meus motores estão acelerados para partir. E cada vez mais acelerados. Como estão os seus? E se não estão, você sabe o porquê? Se o seu motor não está acelerado, sabe do que você precisa? Você precisa de uma lavagem do Espírito Santo no seu traseiro. Porque Deus não vai tolerar, Ele não vai tolerar qualquer outra coisa. Quando seus disparates foram mais tarde ao ar no programa de comédia The Daily Show, os advogados de Hinn ameaçaram abrir um processo por difamação, mas não obtiveram sucesso. Ela fez-se de motivo de chacota. Na realidade, a única pessoa cujo caráter foi difamado foi a do Espírito Santo. O espírito de fraude. O movimento carismático afirma exaltar a terceira pessoa da Trindade. Verdade seja dita, ele se transformou em um espetáculo à parte.
Já seria suficientemente ruim se tal blasfêmia se limitasse à audiência privada de uma congregação local. Mas o circo de sacrilégio é infinitamente exportado através de uma rede global de imprensa, rádio e televisão. Como o ex-pentecostal Kenneth D. Jones explica, no passado, a influência desses líderes desafortunados tinha algumas limitações. Sua distorção da mensagem da Bíblia era limitada à sua divulgação em pregações na igreja local, em salas de aula de uma faculdade ou seminário, em livros e programas de rádio. Nos últimos 30 ou 40 anos tudo isso mudou por causa da televisão. Influenciado pelos pregadores mais populares da TV, muitos carismáticos tratam o soberano Espírito de Deus como se ele fosse escravo deles, um mordomo celeste obrigado a atender cada um dos comandos dados. O que ensinam não difere muito do veneno da nova era popularizado pelo best-seller internacional de 2006, O Segredo, em que a autora Rhonda Barney sugere: você é o mestre do universo, e o gênio está às suas ordens. Televangelistas carismáticos e pastores celebridades normalmente pregam uma mensagem similar. É um falso evangelho da prosperidade material, popularmente conhecido como doutrina da palavra da fé. Se você tiver fé suficiente, dizem, pode ter literalmente tudo o que você quiser. Nas palavras de Kenneth Copeland, como cristão, você tem o direito de dar ordens em nome de Jesus. Cada vez que você permanecer na palavra, você estará comandando Deus até certo ponto. Fred Price exorta seus seguidores a não serem tímidos ou contidos no que eles exigem de Deus. Se você tiver que falar, se for da tua vontade, ou seja feita a tua vontade, se tiver que falar isso, então está chamando Deus de insensato, porque foi Ele mesmo que nos disse para pedir. Se Deus vai me dar o que Ele quer que eu tenha, então não importa o que eu peça. Essa ramificação do movimento carismático é de longe a maior e de mais visibilidade, a mais influente e de maior crescimento na categoria dos carismáticos. Simplificando, os pregadores da palavra da fé representam a direção atual deste vasto movimento. E a doutrina da prosperidade que ensinam nada tem a ver com o verdadeiro Evangelho de Jesus Cristo. Eles estão promovendo superstição grosseira misturada com falsas doutrinas extraídas de vários gnósticos e seitas metafísicas, disfarçadas com termos e símbolos cristãos. Isso não é o cristianismo autêntico. Para as centenas de milhões de pessoas que abraçam a teologia da palavra da fé e o evangelho da prosperidade, o Espírito Santo é relegado a um poder quase mágico pelo qual o sucesso e a prosperidade são alcançados. Como um autor observou, ao cristão é ordenado usar Deus, enquanto a verdade do cristianismo bíblico diz exatamente o contrário: Deus usa o cristão. A palavra da fé ou a teologia da prosperidade vê o Espírito Santo como um poder a ser colocado em uso quando o cristão quiser. A Bíblia ensina que o Espírito Santo é uma pessoa que capacita o crente a fazer a vontade de Deus. Eloquentes televangelistas corajosamente prometem saúde interminável e riqueza para todos os que têm fé suficiente, e o mais importante, a todos os que enviam o seu dinheiro. Programa após programa, as pessoas são incentivadas a plantar uma semente, com a promessa de que Deus vai milagrosamente torná-las ricas em troca. Isso é conhecido como o plano da semente da fé, assim chamado por Oral Roberts, o pioneiro fundamental na utilização da televisão para difundir a doutrina carismática. Muitos televangelistas carismáticos e curandeiros da fé usam o plano da semente da fé de Roberts ou algo similar para manipular os espectadores a contribuir com mais do que realmente podem doar. Paul Crouch, fundador e presidente da Trinity Broadcasting Network, é um dos mais ferrenhos defensores da doutrina. Plante uma semente significativa, escreveu Crouch, em uma carta para levantamento de fundos, à TBN em 2011. Doe integralmente esperando o retorno glorioso que Jesus prometeu. Uma última observação: nomeie sua semente, sair da dívida, trabalho, casa, marido, esposa, ou o que você deseja de Deus. Outra carta terminava com estas palavras: sei que os preços do gás e de tudo mais estão muito altos, mas lembre-se das palavras de Jesus: dai e será dado a vós o ponto. A mensagem não é nada sutil. Um artigo publicado no Los Angeles Times resume o método de Crouch desta forma: o pastor Paul Crouch chama isso de economia das ofertas a Deus,
E aqui está como ela funciona. As pessoas que doam à Trinity Broadcasting Network de Crouch colherão bênçãos financeiras de um Deus grato. Quanto mais elas dão à TBN, mais ele lhes dará. Estar falido ou endividado não é desculpa para não preencher um cheque. Na verdade, esta é a oportunidade ideal. Porque Deus é especialmente generoso com aqueles que dão quando passam por dificuldades. Ele vai dar-lhe milhares, centenas de milhares, disse Crouch a seus telespectadores, durante uma maratona para arrecadar doações em novembro passado. Ele dará milhões e bilhões de dólares. Para Crouch e outros no topo deste esquema de pirâmide, a teologia da prosperidade funciona perfeitamente. Os espectadores enviam bilhões de dólares, e, quando não há retorno sobre o investimento, Deus é o único responsabilizado. Ou as pessoas que enviaram dinheiro são acusados de algum defeito em sua fé, quando o procurado milagre não se materializa. Decepção, frustração, pobreza, tristeza, raiva e, finalmente, a descrença são os principais frutos desse tipo de ensinamento, mas os pedidos de dinheiro só se tornam mais urgentes e as falsas promessas crescem de forma mais exagerada. Encoberta por uma linguagem de fé e generosidade, toda a farsa é um artifício ilusório projetado para explorar o ganancioso e enganar os desesperados. Ela substituiu o Espírito de Deus por um espírito de fraude. Mesmo assim, a sua mensagem de uma falsa esperança continua a ser extremamente popular, e é fácil perceber o porquê. A promessa de bem-estar físico, riquezas materiais e uma vida de facilidade atrai a carne. Trata-se de pura carnalidade, não há nada verdadeiramente espiritual nisso. Pregadores da prosperidade mais moderados, como Joel Osteen, temperam seus sermões com sutileza e um sorriso. Mas a mensagem subjacente ainda é a mesma: Deus está aqui para tornar nossos sonhos realidade. Michael Horton diz isso de forma sucinta. Osteen representa uma variedade do deísmo moralista, terapêutico, que, em versões menos extremas, parece caracterizar tanto a religião popular na América hoje. Basicamente, Deus está lá por você e pela sua felicidade. Ele tem algumas regras e princípios para que você consiga o que quer da vida, e se segui-los, você pode ter o que quiser. Apenas declare isso e a prosperidade virá a você. Do ponto de vista do marketing, é uma fórmula eficaz. Um cheque em branco como garantia de saúde e riqueza, misturado com doses insanas de pensamento positivo e banalidades superficiais, podem aumentar a audiência e vender livros. Mas tudo isso é um grande embuste, e não tem nada a ver com o cristianismo bíblico. Ao apregoar o evangelho de ganância, materialismo e autopromoção, professores da palavra da fé fizeram carreiras lucrativas a partir da mateologia, apoiados em seus falsos ensinamentos que distorcem as escrituras ou reivindicam uma nova revelação de Deus. Alguns vão tão longe a ponto de afirmar que os cristãos são pequenos deuses que podem dar vida aos seus desejos mundanos ao falar deles. Paul Crouch respondeu a opositores na televisão nacional com estas palavras: Eu sou um pequeno Deus. Tenho um nome divino. Sou um com Deus. Temos uma aliança. Eu sou um pequeno Deus. Os críticos desapareceram. Kenneth Copeland disse algo semelhante aos seus ouvintes: Você é um Deus. Você não tem um Deus que vive em você, você é um Deus. Vocês são parte integrante de Deus. Mais recentemente, o televangelista Creflo Dollar repetiu os ensinamentos de Copeland e Crouch: Vou dizer uma coisa, nós somos deuses nesta terra, e é hora de começarmos a agir como deuses, em vez de agir como um bando de meros seres humanos impotentes. Apenas um adjetivo descreve totalmente esse nível de desrespeitosa arrogância: satânico. Confronte com Gênesis 3:5. Enquanto eles elevam-na à condição divina, os professores da palavra da fé negam, simultaneamente, a soberania do Deus verdadeiro. Como Miles Monroe anunciou a um público da TBN, Deus não pode fazer nada na Terra sem a permissão de um ser humano. Andrew Wommack, cujo programa de televisão The Gospel Truth, A Verdade do Evangelho, vai ao ar diariamente na Trinity Broadcasting Network, insiste que Deus perdeu a sua autoridade neste mundo ao delegá-la a Adão e à raça humana.
Como resultado, o Espírito Santo foi impotente para trazer Jesus à existência física. Ele foi obrigado a esperar até que os participantes humanos estivessem dispostos a tornar a encarnação possível, ao pronunciar corretamente as palavras de fé. Em uma transmissão de 2009, Womack disse a seus telespectadores: a razão para Jesus ter levado 4.000 anos para entrar em cena foi porque levou 4.000 anos para Deus encontrar um número suficiente de pessoas que se renderiam a Ele, a quem falaria, e a quem entregaria as palavras que precisavam ser ditas, palavras inspiradas por Deus, para criar o corpo físico do Senhor Jesus. O Espírito Santo usou essas palavras e engravidou Maria. Este é um ensino herético, sem fundamento algum nas Escrituras. Ele vem direto da imaginação distorcida do orador. Pior ainda, ele descaradamente rebaixa o Espírito Santo, como se Deus precisasse da ajuda de pessoas pecadoras para enviar seu Filho a este mundo. Exemplos como esses poderiam ser multiplicados muitas vezes. Infelizmente, no contexto mais amplo do movimento carismático, tais atrocidades contra o Espírito Santo não são a exceção, pois elas tornaram-se a regra. Peter Masters descreve com precisão essa tendência. Com uma rapidez inacreditável, os carismáticos passam de um excesso a outro, de modo que agora estamos diante de uma cena de confusão. Muitos na fraternidade carismática ultrapassaram as ideias e práticas que vêm diretamente das religiões pagãs, e um grande número de jovens e cristãos impressionáveis foram espiritualmente corrompidos neste processo. Líderes que curam têm surgido ao unir os truques sutis do hipnotizador teatral com técnicas ocultas antigas em sua busca por resultados, e multidões os seguem. Vale a pena salientar que essas palavras foram escritas há mais de 2 décadas, na mesma época em que escrevi Caos Carismático. Nos anos seguintes, a situação se tornou dramaticamente pior. Confiamos no dinheiro. Não há como negar o fato de que todos os tipos de fraudes espirituais, erros teológicos, e toda espécie de dissimulação encontram abrigo no vasto mundo carismático, incluindo o materialismo descarado e o impetuoso egocentrismo do Evangelho da Prosperidade. Alguns podem argumentar, no entanto, que tais elementos heréticos representam apenas uma minoria fanática de uma outra forma de movimento ortodoxo. Carismáticos mais moderados gostam de descrever os pregadores da prosperidade, os curandeiros da fé e os televangelistas como seguramente isolados no limite extremo do campo carismático. Infelizmente, isso não é verdade. Graças ao alcance global e ao incessante proselitismo dos programas religiosos e dos meios de comunicação carismáticos, o que estava no extremo passou a ser agora uma tendência predominante. Para a maior parte do mundo que está observando, os extravagantes falsos mestres, com heresias tão ridículas quanto seus penteados, constituem a imagem pública do cristianismo. E eles propagam suas mentiras em nome do Espírito Santo. Quando se trata de difusão religiosa, Satanás é realmente o príncipe das potestades do ar, das ondas sonoras. Em redes como a TBN, quase não há falsa profecia, doutrina errônea, origem de superstição, ou declaração tola que seja peculiar demais para deixar de ir ao ar. Jean Crouch, emocionado, dá um relato fantasioso de como sua galinha de estimação foi milagrosamente ressuscitada dentre os mortos. Benin supera isso ao afirmar, com uma estranha profecia, que se os espectadores da TBN colocarem os caixões de seus entes queridos falecidos na frente de um aparelho de televisão e a mão do morto tocar a tela, as pessoas serão ressuscitadas dentre os mortos, aos milhares. Ironicamente, a pessoa não precisa nem ser um trinitariano ortodoxo para ser difundido na Trinity Broadcasting Network. O bispo T.D. Jacques, conhecido por sua associação com Onenes pentecostalismo unicista, é um marco na TBN. E embora posteriormente tenha se retratado, Benin disse, de forma infame, aos ouvintes da TBN que há 9 pessoas na divindade. Sendo a maior rede de televisão religiosa no planeta, a TBN propaga seu produto 24 horas por dia, 7 dias por semana, para mais de 100 países, por meio de 70 satélites, através de mais de 18.000 canais de TV a cabo e afiliadas. Sua presença na internet aumenta ainda mais o seu alcance. A assessoria de imprensa afirma ser capacitada pelo Espírito Santo para alcançar um mundo conturbado, com a esperança do Evangelho.
mas é a falsa esperança de um falso evangelho. Praticamente todas as principais celebridades da rede defendem a teologia da prosperidade, dizendo aos ouvintes que Deus lhes dará a cura, riqueza e outras bênçãos materiais em troca de seu dinheiro. A TBN não é a única culpada. As principais concorrentes da rede, como da Star e LSA, fornecem plataformas semelhantes aos professores da palavra da fé. É de se admirar que a saúde e a riqueza do Evangelho da Prosperidade tenha conquistado o planeta? Em 2/3 do mundo, como Ásia, África e América Latina, onde o movimento carismático está crescendo em um ritmo sem precedentes, os especialistas estimam que muito mais da metade dos seguidores pentecostais e carismáticos defendem o Evangelho da Prosperidade. Como John T. Allen explica, talvez o elemento mais controverso da perspectiva pentecostal seja o assim chamado Evangelho da Prosperidade, que significa a crença de que Deus recompensará aqueles com fé suficiente com a prosperidade material e com saúde física. Alguns analistas fazem a distinção entre o neopentecostal, aqueles que têm como foco o Evangelho da Prosperidade, e o pentecostalismo clássico, voltado para os dons do Espírito Santo, como curas e línguas. No entanto, os dados do Pew Forum sugerem que o Evangelho da Prosperidade é realmente uma característica definidora de todo o pentecostalismo. A maioria dos pentecostais, superior a 90%, na maioria dos países, acredita nele. Na realidade, a rápida expansão da teologia carismática deve-se principalmente à popularidade do Evangelho da Prosperidade. Não é a obra de convencimento do Espírito Santo que está atraindo os convertidos, mas o fascínio pelos bens materiais e a esperança pela cura física. Todas as maiores congregações carismáticas, e aquelas que mais crescem, pregam de alguma forma essa mensagem, de David Yonggi Cho, na Coreia do Sul, cuja igreja alega ter mais de 800 mil membros, ao bispo Enos Adeboye, da Nigéria, cujas reuniões mensais de oração regularmente recebem 300 mil pessoas. O historiador pentecostal Vinson Sina, claramente entusiasmado com o aumento significativo dos números, escreveu, de modo geral, o movimento conhecido como Evangelho da Prosperidade ou o Movimento da Palavra da Fé é agora uma força internacional que está ganhando milhões de seguidores entusiasmados ao redor do mundo. Liderados por instrutores populares e evangelistas como Kenneth Copeland, David Yonggi Cho e Reinhard Bonk, os ensinos têm inspirado algumas das maiores congregações e cruzadas evangelísticas na história da Igreja. O sucesso global do movimento da Palavra da Fé fez com que o movimento pentecostal carismático se tornasse o movimento religioso que mais cresce no mundo. Claro que a entusiasmada recepção do Evangelho da Prosperidade não está limitada às igrejas fora dos Estados Unidos. Mesmo em solo americano, este é um dos segmentos de maior crescimento do cristianismo. Pastores de alto nível levam algumas das maiores igrejas do país a promoverem descaradamente um evangelho de saúde, riqueza e felicidade, de Joel Osteen a Joyce Meyer e T.D. Jakes. Sua influência está alterando permanentemente a paisagem religiosa americana. O Evangelho da Prosperidade está se espalhando para além dos limites do movimento carismático, onde tem sido tradicionalmente forte, e está criando raízes nas principais igrejas evangélicas. Uma pesquisa recente descobriu que nos Estados Unidos 46% dos que se autodenominam cristãos concordam com a ideia de que Deus irá conceder riquezas materiais a todos os cristãos que tiverem fé suficiente. Embora a Igreja tenha historicamente repudiado a ganância e o consumismo, isto parece estar mudando rapidamente. Cerca de metade dos cristãos americanos, em qualquer denominação, e cerca de 2/3 dos pentecostais americanos, agora abraçam a premissa básica do Evangelho da Prosperidade: Deus quer que você seja feliz, saudável e rico. Estudos recentes estimam que o número total de pentecostais e carismáticos em todo o mundo seja pouco mais de 500 milhões, sendo 80 milhões na América do Norte, 141 milhões na América Latina, 135 milhões na Ásia, 126 milhões na África e 38 milhões na Europa. Esses números inicialmente parecem impressionantes, sugerindo que o cristianismo carismático representa 1/4 do cristianismo global. A realidade é que a grande maioria dos pentecostais e carismáticos, medição na casa das centenas de milhões de pessoas, abraça alguma forma do Evangelho da Prosperidade.
Em termos apenas de números brutos, a teologia da saúde e a riqueza tornou-se característica marcante do movimento maior. Como Ted Olson observou em Christianity Today, a maioria dos pentecostais e carismáticos predominantemente concordam que Deus dará a prosperidade material a todos os cristãos que tiverem fé suficiente. O evangelho da prosperidade, saúde e riqueza pode ser popular, mas não é o verdadeiro evangelho. David Jones e Russell Woodbridge observaram grandes contrastes. A mensagem pregada em algumas das maiores igrejas do mundo mudou. Um novo evangelho está sendo ensinado hoje. Esse novo evangelho é desconcertante, ele omite Jesus e negligencia a cruz. Em vez de prometer Cristo, promete saúde e riqueza, e oferece conselhos, tais como declarar a si mesmo que tudo que você tocar irá prosperar, pois, nas palavras de um dos principais pregadores do evangelho da prosperidade, há um milagre em sua boca. De acordo com este novo evangelho, se os cristãos repetirem confissões positivas, concentrarem os seus pensamentos e produzirem fé suficiente, Deus irá liberar bênção sobre suas vidas. Tal evangelho não tem poder para salvar. Ele é autorizado pelo desejo humano, e não pelo Espírito Santo. Além disso, oferece alívio temporal às custas da vida eterna. E, mesmo assim, excetuando-se aqueles que ocupam os mais altos cargos de liderança, raramente ele cumpre o que foi anunciado. O cerne do problema, sem dúvida, o evangelho da prosperidade é um evangelho diferente, o que na realidade não é, de forma alguma, o evangelho, Gálatas 1, 6, 8. Mas, como essa evidente heresia conseguiu não apenas sobreviver, mas prosperar em círculos carismáticos? A resposta aponta para um defeito crítico e sistêmico dentro da teologia carismática, uma falha que é responsável por quase todas as aberrações teológicas ou anormalidades que habitam o movimento carismático. É o seguinte: os pentecostais e carismáticos elevam a experiência religiosa acima da verdade bíblica. Embora muitos deles reconheçam a autoridade da palavra de Deus, na prática eles só o fazem verbalmente. Se somente as Escrituras fossem verdadeiramente a sua autoridade final, os cristãos carismáticos nunca iriam tolerar práticas claramente antibíblicas, como murmurar orações em línguas sem sentido, emitir profecias falíveis, adorar de forma desordenada, ou ser derrubado sem razão pelo suposto poder do Espírito Santo. Eles devem reinterpretar as suas experiências para coincidir com a Bíblia. Em vez disso, eles reinterpretam as Escrituras de uma nova forma e de maneira pouco ortodoxa, a fim de justificar as suas experiências. Como resultado, qualquer ensinamento ou prática bizarra pode ser legitimado, especialmente quando uma nova revelação de Deus, convenientemente ou autêntica como tendo a aprovação divina. Embora escrito quase meio século atrás, as palavras de René Pache ainda são verdadeiras. A preeminência excessiva dada ao Espírito Santo em suas devoções e sua preocupação com os dons, êxtases e profecias, tendem a negligenciar as Escrituras. Por que estar vinculado a um livro do passado quando é possível comunicar-se diariamente com o Deus vivo? Mas este é exatamente o ponto de perigo. Sem considerar o controle constante da revelação escrita, logo nos encontramos envolvidos em subjetividade, e o cristão, mesmo que tenha as melhores intenções, pode afundar rapidamente em desvios, filosofias sobrenaturais ou euforia. Que cada um lembre-se da proibição de tirar algo das Escrituras ou de acrescentar algo a ela. Deuteronômio 4:2, Apocalipse 22, 18 a 19. Quase toda heresia e seita tem origem em uma suposta revelação ou uma nova experiência por parte de seu fundador, algo fora do contexto estritamente bíblico. Ao abandonar a autoridade suprema do texto bíblico, o movimento carismático tornou-se suscetível aos piores tipos de engano doutrinário e de exploração espiritual. Outros aspectos da teologia carismática só agravam o problema: a rotulagem dos líderes da igreja como profetas e apóstolos, a constante busca por milagres e eventos sobrenaturais, o desejo de encontrar Deus de maneiras místicas, e a propensão a desviar o entendimento no culto. Com a ausência da autoridade bíblica e ênfase na experiência guiada pelo subjetivismo, o movimento carismático é feito sob medida para os falsos mestres e vigaristas espirituais.
Mesmo aqueles que descaradamente são blasfemos enquanto pregadores da prosperidade, sentem-se acolhidos dentro de suas fronteiras. Tão preocupante quanto eles, as constantes manobras que acontecem dentro dos círculos carismáticos são apenas sintomas dessa questão mais profunda. Na verdade, eu acredito que é a elevação da experiência sobre a autoridade das Escrituras que entristece e humilha o Espírito Santo, mais do que qualquer coisa. Foi o Espírito que inspirou a palavra de Deus, 2 Pedro 1, 19 a 21, e que iluminou a sua verdade nos corações de seu povo, 1 Coríntios 2, 10 a 15. Assim, é uma afronta descarada à sua autoridade reivindicar uma experiência de seu poder que vai contra a sua palavra. Distorcer as Escrituras que ele inspirou, ou ignorá-las por completo, é tratá-lo com desdém e desrespeito. Mas isso é exatamente o que acontece diariamente em todo o mundo carismático, das heresias grosseiras dos principais televangelistas às revelações privadas dos que se autodenominam profetas em pequenas congregações. Tudo isso é um insulto à verdadeira pessoa e obra do Espírito Santo. Christopher Wray fala disso muito bem, aos televangelistas e propagadores do Evangelho da Prosperidade, um abuso do termo, uma vez que está longe de ser uma boa notícia, que apelam e exploram a ganância material inata das pessoas, em busca de lucro, em nome da bênção de Deus. Acrescente a isso as alegações exageradas e a publicidade grosseiramente insensível de alguns dos grandes mercadores do milagre de cura. E mesmo no nível humilde das corriqueiras igrejas locais existem aqueles que abusam do Espírito Santo, dizendo que sua mais recente revelação ou última teoria moderna, estilo, música ou método são de sua autoria. E isso nos traz de volta para onde começamos este capítulo. É profundamente irônico que o movimento mais preocupado em ressaltar o Espírito Santo seja, de fato, aquele que o trata com o maior desprezo e arrogância. Capítulo 2. Uma nova obra do Espírito? Era o início do século XX, nas primeiras horas da manhã do dia de Ano Novo de 1901. Um grupo de alunos de uma escola bíblica havia se reunido horas antes para o culto de oração da véspera do Ano Novo. Mas, apesar de ter passado muito da meia-noite, eles ainda estavam lá, buscando fervorosamente experimentar a presença e o poder do Espírito Santo. Todos eles, desesperadamente, esperavam por algo surpreendente. Ao longo das semanas anteriores, os alunos tinham estudado intensamente partes do livro de Atos. Eles estavam particularmente interessados no que o registro apostólico ensinava sobre o batismo no Espírito Santo, uma experiência que, de acordo com a tradição wesleyana professada, acreditavam que ocorre após a conversão. O estudo acabou por focar no prodigioso fenômeno de falar em línguas, que os alunos concluíram ser o verdadeiro sinal do batismo no Espírito Santo. 1. Eles observaram como os apóstolos tinham falado em línguas no dia de Pentecostes, bem como Cornélio em Atos 10 e os ex-discípulos de João Batista em Atos 19. E se surpreenderam, se o falar em línguas foi um sinal da presença do Espírito Santo nos tempos apostólicos, talvez o mesmo ainda fosse verdade no início do século XX. No momento em que se reuniram para um culto de oração na véspera do Ano Novo, todos tinham chegado às mesmas duas conclusões, ou seja, o falar em línguas era o sinal do batismo no Espírito Santo, e o dom de línguas ainda estava disponível para eles experimentarem. Assim, com determinação sincera, eles suplicaram a Deus para serem batizados pelo seu Espírito. O professor do grupo, um pastor metodista do Movimento da Santidade, chamado Charles Fox Parham, os havia encorajado nesse sentido. E agora eles estavam ansiosos para experimentar pessoalmente o poder do Espírito. Em algum momento dessas primeiras horas da manhã, algo extraordinário aconteceu. Um dos estudantes, uma jovem chamada Agnes Osman, pediu ao seu professor para impor as mãos sobre ela e orar para que ela recebesse o Espírito Santo. O que aconteceu depois mudaria o curso da história da Igreja moderna. Como Charles Parham relatou mais tarde, coloquei minhas mãos sobre ela e orei. Eu mal tinha completado 3 dezenas de frases quando a glória recaiu sobre ela, uma auréola parecia cercar sua cabeça e seu rosto, e ela começou a falar o idioma chinês e foi incapaz de falar inglês por 3 dias. Quando ela tentou escrever em inglês para nos contar de sua experiência, ela escreveu em chinês.
A experiência de Osman em breve seria compartilhada tanto por seu professor quanto por seus colegas. Durante uma série de reuniões de avivamento que se seguiram, mais de 20 línguas diferentes teriam sido faladas por intermédio do poder sobrenatural do Espírito Santo, incluindo russo, japonês, búlgaro, francês, boêmio, norueguês, húngaro, italiano e espanhol. O próprio Charles Parham afirmou falar em sueco, bem como em outros idiomas. Esse foi o início do movimento pentecostal moderno. Como o historiador pentecostal Vinson Sinan explica, a experiência de Osman se tornou, assim, a experiência protótipo para todos os milhões de pentecostais que viriam a seguir. Uma década depois, mais de 50.000 pessoas experimentaram o mesmo fenômeno que Agnes Osman. O entusiasmo continuou a crescer rapidamente, especialmente na costa oeste dos Estados Unidos, onde um outro aluno de Parham, um homem chamado William J. Seymour, de modo semelhante, promoveu o falar em línguas como sinal do batismo no Espírito Santo. Ninguém poderia ter imaginado como uma simples reunião de oração em uma pequena escola bíblica no Kansas mudaria o mundo. Pouco mais de um século depois, os movimentos pentecostais e neopentecostais cresceriam para incluir mais de 500 milhão de seguidores carismáticos. Um novo Pentecostes? Os primórdios do pentecostalismo podem parecer sobrenaturais e até um pouco românticos. Charles Parham nomeou seu novo movimento de um movimento da fé apostólica, e ele alegou que suas experiências constituíram um novo Pentecostes. Ele e seus alunos estavam convencidos de que tinham recebido o Espírito Santo, da mesma forma como os apóstolos na época de Atos 2. Suas experiências, em 1901, foram a centelha que acendeu o fogo do movimento carismático moderno. Outras investigações, no entanto, questionam seriamente a legitimidade das alegações de Parham em pelo menos 3 frentes. Em primeiro lugar, há versões conflitantes sobre a história, até mesmo a dos principais participantes envolvidos. Como mencionado acima, Parham afirmou que Osman não falou em inglês durante 3 dias após a sua experiência, mas Osman relatou que orou em inglês depois de apenas um dia. Parham afirmou ainda que a experiência de Osman ocorreu na véspera do Ano Novo, enquanto Osman insistiu que aconteceu no dia do Ano Novo. Embora Parham tenha assumido o crédito por direcionar seus alunos ao livro de Atos antes de sua histórica reunião de oração, Osman contradiz essa alegação, afirmando que não fez parte de qualquer estudo bíblico feito por Parham antes de ter a experiência de falar em línguas. Na verdade, ela diz que Parham indicou Atos 2 aos alunos, em resposta às suas perguntas sobre sua própria experiência glossolárica. Discrepâncias como essas têm levado historiadores, como Martin Marty, a questionar aspectos fundamentais dessa história, tais como todas as histórias miticamente estruturadas, essas tinham determinadas características que continuam sujeitas a questionamento. Em um trecho anterior do testemunho a senhorita Osmo mencionava ter falado em línguas, 3 semanas antes do dia de Ano Novo, uma data pouco precisa, mas que outros corroboram. Ela também alegou que percebeu a importância de ter falado só mais tarde, mas sabe-se que Parham lhe tinha instruído previamente para procurar justamente esse sinal. Além disso, embora Agnes Osman tenha interpretado a sua experiência sob a perspectiva de Atos 2, nem todos os seus colegas estavam convencidos. O Topeka Daily Capital informou que nem todos na escola acolheram a nova experiência. Em uma entrevista ao jornal, S.J. Higgins falou sobre Parham e seus colegas: acredito que todos eles são loucos. Em segundo lugar, e mais importante, Charles Parham, Agnes Osman e os outros alunos na verdade nunca experimentaram o sinal sobrenatural que estavam procurando. Eles estavam convencidos de que o falar em línguas estava vinculado à capacidade milagrosa de falar em autênticas línguas estrangeiras, assim como os apóstolos no dia de Pentecostes, como narrado em Atos 2. Esse era o dom que tão desesperadamente desejavam. O dom que eles experimentaram, no entanto, consistia em nada mais do que sons inarticulados e sem sentido. Essa realidade tornou-se dolorosamente óbvia quando Parham insistiu que os missionários pentecostais poderiam ir a terras estrangeiras sem antes ir a uma escola de idiomas. Ele se gabou ao Topeka State Journal: o Senhor nos dará o poder do discurso para falar com as pessoas de várias nações, sem ter que estudar seus idiomas nas escolas.
Várias semanas depois, ele contou ao Kansas City Times: uma parte de nosso trabalho será o de ensinar à igreja a inutilidade de gastar anos preparando missionários para o trabalho em terras estrangeiras, quando tudo o que se tem a fazer é pedir poder a Deus. Em poucas semanas, jornais tão distantes como o do Havaí ecoavam a promessa de Param, ornamentada, ao que parece, com uma série de mentiras deslavadas. Topeka, 20 de maio. O reverendo Charles F. Param, do College of Bethel, Escola de Betel, em Topeka, e seus seguidores, estão se preparando para dar às pessoas das igrejas um novo trabalho alinhado ao esforço missionário. Seu plano é enviar às nações pessoas que foram abençoadas com o dom de línguas, um dom que, segundo ele, a ninguém mais tinha sido conferido como a eles, desde os tempos apostólicos. Seus missionários, como ele ressalta, terão grandes vantagens ao falar as línguas dos diferentes povos com os quais trabalham por meio do milagre que lhes foi conferido, e não terão o trabalho de aprendê-las da forma penosa pela qual foram adquiridas por outros prováveis missionários. Disse Param: não há dúvida de que, neste momento, eles terão o que lhes é concedido, o dom de línguas, se forem dignos e o procurarem com fé, acreditando que, assim, serão capazes de falar com as pessoas com as quais escolheram trabalhar em sua própria língua, o que, evidentemente, será uma vantagem inestimável. Os alunos do Bethel College não precisam estudar da antiga maneira para aprender as línguas. Eles têm o que lhes é concedido milagrosamente. Por diversas vezes já foram capazes de conversar com espanhóis, italianos, boêmios, húngaros, alemães e franceses na própria língua destes. Não tenho dúvidas de que os vários dialetos dos povos da Índia e até mesmo a linguagem dos selvagens da África serão recebidos durante nossas reuniões da mesma forma. Espero que este encontro seja o maior desde os dias de Pentecostes. Param afirma que ele e seus discípulos receberam todos os dons que Cristo concedeu a seus primeiros discípulos. Infelizmente, esse mesmo tipo de testemunho deliberadamente engendrado e demasiadamente exagerado é muito comum nos círculos carismáticos até hoje. Mas as pessoas ingênuas ainda aceitam tais relatos sem uma maior análise, confundidos pela simplicidade da fé que têm. Apesar das garantias de Param que soavam confiáveis, sua estratégia missionária saiu pela culatra, de forma bastante ruim. Jack Hayford e David Moore, autores carismáticos, reconhecem o completo fracasso das expectativas de Param. Infelizmente, a ideia de se ter uma xenoglossalalia, ou seja, falar línguas estrangeiras, veio a se revelar como um fracasso vergonhoso quando os obreiros pentecostais foram para os campos missionários com o seu dom de línguas e descobriram que seus ouvintes não os compreendiam. Robert Mapes Anderson acrescenta: S.C. Todd, da Sociedade Bíblica Missionária, investigou 18 pentecostais que foram para o Japão, a China e a Índia esperando pregar aos nativos desses países em suas próprias línguas, e descobriram que, eles mesmos admitiram, em nenhuma instância eles foram capazes de fazer isso. Como esses, outros missionários retornaram decepcionados, e sentindo-se fracassados, os pentecostais foram obrigados a repensar a sua visão original de falar em línguas. Além de falar em línguas, Agnes Osman e outros pentecostais também escreviam em línguas, rabiscando o que eles acreditavam ser caracteres de uma língua estrangeira. Fotografias destas mensagens foram publicadas em jornais como o Topeka Daily Capital e o Los Angeles Daily Times. A escrita ilegível não parecia com nenhum idioma conhecido e era completamente incompreensível. Em terceiro lugar, o caráter pessoal de Charles Param põe em questão se o Espírito Santo iria desencadear um renascimento em todo o mundo através do ministério dele. Pouco tempo depois de seus alunos falarem em línguas, apesar de suas previsões de que o crescimento maciço estava prestes a começar, Param foi forçado a fechar a escola bíblica em Topeka. Ele viajou para outras partes do Kansas e do centro-oeste dos Estados Unidos, promovendo reuniões de cura e avivamento e angariando discípulos. Logo ele estava reivindicando mais de 5.000 devotos. Ele se referiu à sua crescente rede de seguidores como movimento da fé apostólica, repetindo o nome de sua revista quinzenal, Apostolic Faith, Fé Apostólica, e se auto-intitulou ser aquele que projetou o movimento da fé apostólica. Mas o movimento quase não sobreviveu a uma série de golpes severos à reputação de Param. No outono de 1906,
ele realizou uma série de reuniões em Zion, Illinois, e, alguns meses depois, 5 de seus seguidores bateram em uma mulher com deficiência até a morte, em uma tentativa de expulsar dela um demônio do reumatismo. Embora o próprio Parham estivesse muito longe de Zion quando a mulher foi morta, o subsequente julgamento por homicídio rendeu publicidade nacional e jornais de todo o país identificaram os assassinos como membros da seita de Parham. Quando os principais autores do crime foram condenados, a mídia nacional relatou: outras prisões são esperadas neste caso, como resultado das provas apresentadas no inquérito, e Parham, líder da seita a que pertencem aqueles que agora estão na prisão, pode ser mantido sob vigilância. Parham não foi acusado nesse caso, mas o seu nome tornou-se sinônimo de fanatismo religioso fatal. Quando um jovem no Kansas morreu porque seus pais não aceitaram o tratamento médico e, em lugar disso, procuraram a cura através do ministério de Parham, o evangelista pentecostal foi forçado a deixar o estado e ir para o Texas. Foi lá que ele conheceu William J. Seymour, um afro-americano de 35 anos de idade que, depois de abraçar os ensinamentos de Parham sobre o Espírito Santo e o dom de línguas, posteriormente provocou o avivamento da Rua Azusa, em Los Angeles, em 1906. Mas a amizade logo ficaria estremecida. Quando Parham visitou a obra de Seymour no sul da Califórnia, ele não aprovou o comportamento selvagem que caracterizava as reuniões. Ele tentou afirmar a sua liderança sobre o avivamento, mas foi rejeitado. A partir daí, a história de Parham rapidamente torna-se pior. Em 19 de julho de 1907, ele foi preso em um hotel em San Antonio, Texas, sob a acusação de sodomia. Ele foi solto da prisão 4 dias depois. Embora afirmasse ser inocente, seus oponentes alegaram que ele havia escrito uma confissão integral em troca de sua libertação. Apesar de seus protestos em contrário, a reputação de Parham foi permanentemente manchada, e sua influência começou a diminuir. Como R. G. Robbins explica, o que realmente aconteceu naquela noite quente de verão pode nunca ser conhecido, mas a posição de Parham sofreu danos irreparáveis, apesar das acusações terem sido retiradas posteriormente. A notícia do escândalo atravessou os círculos do movimento de santidade e dos pentecostais, alegrando os inimigos de Parham e desolando seu quadro cada vez menor de amigos. Enquanto isso, o movimento da fé apostólica estava se fragmentando. Em uma tentativa desesperada de salvar sua reputação, Parham decidiu que precisava fazer algo realmente notável para desviar a atenção das acusações. Ele começou uma campanha de arrecadação de fundos para uma expedição à Terra Santa, em que prometeu encontrar tanto a Arca de Noé quanto a perdida Arca da Aliança. Mas a viagem terminou antes de começar. O biógrafo de Parham, James Hua Goff, conta o que aconteceu. Depois de divulgar o plano para a imprensa e captar recursos suficientes, Parham viajou para Nova York em dezembro de 1908, a fim de embarcar em um navio a vapor para Jerusalém. Mas a sua passagem para o Oriente Médio nunca foi comprada. Parham voltou para casa em Kansas, em janeiro de 1909 com dinheiro emprestado por um amigo. Desanimado, ele explicou aos seus seguidores que tinha sido assaltado pouco depois de chegar em Nova York e não teve a oportunidade de comprar sua passagem. Como a maioria dos pregadores filiados ao movimento de santidade na época, Parham foi atraído para doutrinas que estavam à margem, novas, radicais ou totalmente heterodoxas. Ele era um ardente defensor da imortalidade condicional, a ideia de que os ímpios serão exterminados e não serão submetidos ao tormento eterno, e às vezes ele parecia universalista. Tinha uma visão pouco ortodoxa da queda do homem, e evidentemente não entendia a escravidão ao pecado. Ele parecia acreditar que pecadores poderiam redimir-se com uma combinação de esforço próprio e ajuda de Deus, e aparentemente via graça como algo que Deus devia à humanidade. Ele ensinou que a santificação garante a cura física e, portanto, era um ato de incredulidade procurar tratamento médico para qualquer doença. Parham também defendeu uma forma de anglo-israelismo, ensinando que as raças da Europa Ocidental, especialmente anglo-saxões, descendem das 10 tribos de Israel, depois de elas terem sido dispersas no cativeiro assírio, e os brancos europeus são, portanto, o verdadeiro povo escolhido. Essa visão tende naturalmente a fomentar a intolerância racial.
Na verdade, com o passar do tempo, Charles Parham se tornou, cada vez mais, um defensor declarado da segregação racial. Em uma ocasião, ele afirmou que Deus inundou o mundo com o dilúvio como resposta ao casamento interracial. O sermão, intitulado Creation and Formation, Criação e Formação, foi publicado em 13 de agosto de 1905, em uma edição do Houston Daily Post. Nas palavras do próprio Parham, assim começou a lamentável miscigenação de raças, razão pela qual o dilúvio foi enviado como punição, e, em seguida, os filhos de tais uniões foram acompanhados por pragas e doenças incuráveis até a terceira e a quarta geração. É o momento para pôr fim aos casamentos mistos entre brancos, negros e índios da América, pois devastação e doenças em breve limparão o sangue mestiço da face da terra. Depois de visitar a Rua Azusa em 1906, e ser rechaçado por seus excessos emocionais, Parham protestou contra isso. Mas o seu antagonismo também denunciou um racismo inerente. Usando rudes insultos raciais, Parham denunciou mulheres brancas que conviviam com homens negros no culto da Missão Azusa, e lamentou que homens e mulheres e brancos e negros se ajoelhassem juntos e ficassem um ao lado do outro. Essa loucura, ele acusava, seguia a obra Azusa em toda parte. Até o final de sua vida, Parham apoiou abertamente a Ku Klux Klan, elogiando publicamente a organização em 1927. Resumindo as visões racistas de Parham, Frederick Harris observa que o fundador teológico do pentecostalismo, Charles Parham, simpatizava com a Ku Klux Klan, era responsável pela segregação racial que os alunos sofriam em sua escola bíblica em Topeka, pregava contra a mistura de raças, e acreditava que anglo-saxões eram a raça dominante. Não surpreende que escândalos e vergonha persistissem em acompanhar o caminho de Parham e deteriorassem a sua reputação. Outros dentro de círculos pentecostais logo começaram a se distanciar de seu fundador. Junto com as preocupações sobre a gestão financeira, suas doutrinas excêntricas e atitudes racistas, Parham se tornou uma vergonha para o movimento pentecostal enquanto este crescia nas primeiras décadas do século XX. Mas, gostemos ou não, pentecostais contemporâneos, e, por extensão, todos os carismáticos, são associados a Charles Parham enquanto arquiteto teológico do movimento. Como Anthony Tzelton explica, Charles Parham é amplamente reconhecido como o fundador do pentecostalismo clássico. Parham formulou as 4 marcas clássicas da teologia e experiência pentecostais: salvação, batismo no Espírito Santo, cura, e a expectativa da segunda vinda de Cristo. Tudo isso levanta questões importantes sobre as reivindicações do movimento pentecostal moderno, dada a natureza dúbia de suas origens iniciais, do conflituoso depoimento dos envolvidos à natureza absurda das línguas que foram faladas e ao caráter vergonhoso do primeiro líder do movimento. Além disso, o pentecostalismo surgiu da soteriologia defeituosa do movimento de santidade do século XIX, do qual Charles Parham e William J. Seymour fizeram parte. Apesar de passagens como 1 João 8-10, a teologia do movimento da santidade afirma erradamente que os cristãos podem experimentar uma segunda bênção algum tempo depois de sua conversão, quando, então, eles alcançam um estado de perfeição cristã nesta vida. Alguns líderes do movimento da santidade do século XIX também ensinaram uma terceira bênção, que eles identificaram com o batismo no Espírito Santo, e que, posteriormente, o pentecostalismo associou ao falar em línguas. Mas aqui está o ponto de toda esta história: se o Espírito Santo pretendesse recriar o dia de Pentecostes, é realmente assim que ele faria isso? Até mesmo uma comparação básica entre o que é narrado em Atos 2 e o que ocorreu 19 séculos mais tarde, em Topeka, Kansas, destaca contrastes marcantes entre os dois eventos. O dia original do Pentecostes não surgiu a partir de uma soteriologia defeituosa, nem resultou de depoimentos de testemunhas contraditórias. O dom apostólico de línguas não era algum tipo de vocalização irracional. Em vez disso, os apóstolos milagrosamente falaram em autênticas línguas estrangeiras que nunca tinham aprendido, Atos 2, 9-12. Além disso, o poder do Espírito não era apenas demonstrado na pregação fervorosa deles, mas também ficou evidente no caráter divino que tinham, enquanto o Espírito continuou a santificá-los enquanto viveram.
O novo Pentecostes do movimento carismático não poderia ter sido mais diferente. Ele cresceu a partir da soteriologia deficiente do movimento da santidade, que foi marcado por testemunhos inconsistentes, produziu falsas experiências religiosas, e foi iniciado por um líder espiritual vergonhoso. Tais fatores colocam em sérias dúvidas a sua legitimidade. Uma abordagem do novo pensamento? Na mesma época em que Charles Parham conduzia seus alunos a buscar as línguas como sinal do batismo no Espírito Santo, outro ministro americano estava incentivando seus seguidores a usar a confissão positiva para falar de seus desejos existentes. O que eu confesso, eu possuo. Esse slogan, que foi popularizado pelos pregadores da Palavra da Fé posteriormente, foi cunhado pela primeira vez por Essex William Kenyon, um educador e pastor da Igreja Batista Livre, que viveu de 1867 a 1948. Embora criado em uma família metodista, Kenyon tornou-se batista por influência do popular evangelista A. J. Gordon. Mas Kenyon também foi exposto aos cultos metafísicos do século XIX, e permitiu que esses erros manchassem sua teologia. Em 1892 ele participou do Emerson College of Oratory Universidade Emerson de Oratória, em Boston, no qual se especializou na formação de palestrantes para os cultos de ciências metafísicas, em especial, o novo pensamento metafísico. O novo pensamento teve origem na geração anterior, por meio dos ensinamentos de Phineas P. King, um filósofo da Nova Inglaterra, hipnotizador e curandeiro, que ensinou que as realidades físicas poderiam ser manipuladas e controladas através de meios mentais e espirituais. Os ensinamentos do novo pensamento enfatizavam que uma inteligência superior ou força divina estava presente em toda parte, que os seres humanos possuíam uma natureza divina, que eles poderiam usar suas mentes para alterar a realidade física, e que, ao pensar corretamente, poderiam libertar-se da doença e da pobreza. As ideias de Kimbe foram popularizadas por seus seguidores, incluindo Mary Baker Eddy, que incorporou os ensinamentos do novo pensamento nos cultos da ciência cristã. Depois de deixar o Emerson College, Kenyon pastoreou várias igrejas batistas. Em 1898, ele deu início ao Bethel Bible Institute, Instituto Bíblico Bethel, em Spencer, Massachusetts. Atuou como presidente do Instituto até 1923, quando renunciou em meio a um turbilhão de controvérsias que nunca se tornaram públicas. Ao deixar Massachusetts, ele foi para o oeste, estabelecendo-se por vários anos no sul da Califórnia antes de se mudar para Seattle, Washington, no início de 1930. Lá ele fundou a Igreja Batista Nova Aliança, estabelecendo o Seattle Bible Institute, Instituto Bíblico Seattle, e transmitindo seus ensinamentos através do programa de rádio Kenyon Church of the Air. Ele não era um pentecostal, mas em seus últimos anos ele visitou reuniões pentecostais e foi convidado para falar no famoso Angelus Temple, James Semple McPherson, em Los Angeles. Apesar de ter morrido logo após o fim da Segunda Guerra Mundial, muitos dos proeminentes reavivalistas da cura dos anos do pós-guerra foram claramente influenciados por ele e citaram seu trabalho. Fim do livro à mostra. Adquira o livro completo. Link na descrição.